Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre os panoramas bíblicos. E hoje vamos continuar falando sobre os livros de sabedoria. O último foi sobre Provérbios e este é sobre o livro de Eclesiastes. O livro não tem o seu autor definido, mas tenho certeza que você já ouviu falar que Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Mas ao longo desse vídeo você vai conseguir compreender melhor sobre isso. No início, no primeiro versículo, já vimos a ideia do autor, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. A palavra pregador em hebraico quer dizer koheled. Koheled significa alguém que reúne as pessoas, um homem da assembleia, um professor, um mestre. E esse pregador, esse mestre, é descendente do rei Davi, da linhagem desse rei. Como eu disse no começo, não temos certeza sobre o autor desse livro, mas temos algumas linhas que vão nos dar uma noção. A primeira linha considera como os escritos do rei Salomão. Já uma segunda linha coloca como um outro descendente de Davi, talvez um dos últimos reis da linhagem de Davi. Uma terceira linha acredita que seja um mestre, um professor israelita, que tenha se colocado como uma identidade parecida com a do rei Salomão. Desde o tempo de Lutero, alguns estudiosos protestantes tentam datar o livro de Eclesiastes como posterior ao rei Salomão. Assim como falei no livro de Provérbios, Salomão foi a pessoa associada à sabedoria de Israel. Ele foi considerado um sábio, um mestre. Então, vem daí a concepção de Salomão, seja o autor desse livro. Agora, precisamos observar que o mestre e o autor não parecem ser a mesma pessoa. O autor vai introduzir as palavras do mestre já no versículo 1 e vai dar conclusão sobre esse mesmo mestre lá no capítulo 12, dos versículos de 9 a 14. O autor vai mostrar a mensagem por inteira desse mestre, o que ele desejava ensinar e como ele passou essa mensagem. Essa mensagem está resumida em apenas uma palavra, que vai aparecer 38 vezes ao longo de todo o texto no livro inteiro de Eclesiastes. Mas fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que eu quero falar. Na conclusão, vou te falar qual é essa palavra e o porquê dela. Vamos observar que bem nos capítulos iniciais, os poemas de abertura, já nos poemas, focam no assunto tempo. Ele vai começar falando sobre como nós gastamos todo o nosso tempo trabalhando em busca de grandes feitos e como nós achamos que isso pode dar algum significado às nossas vidas. Às vezes eu fico pensando como pessoas que parecem ter tudo, dinheiro, fama, poder, status, podem e entram em depressão. Uma doença que causa muitas tragédias. O foco dessa pessoa era ser o maior da sua empresa, na sua carreira, chegar no topo. E quando essa pessoa chega lá no topo, ela se pergunta, e agora? O que eu vou fazer? O que eu tento entender é, por que uma pessoa que aparentemente conseguiu tudo, conquistou tudo, entra em um vazio existencial tão grande? O que falta para essa pessoa? Esse é um exemplo do que o mestre está falando ao longo de todo o livro.
pode ser gerado, criado, mas o tempo não volta. O tempo só passa. E tudo que parece importante hoje será apagado. As suas ambições, os seus desejos e conquistas não valerão nada daqui a 1000 anos. E olha que eu estou exagerando na quantidade de anos. Você provavelmente não será lembrado, mas já a criação de Deus vai continuar. O mar será o mesmo, o sol continuará fazendo o seu papel, as estrelas continuarão brilhando na noite escura. A criação estava antes e estará depois de nós. O mestre vai começar a focar em várias situações que vão levar e vão consumir o seu tempo. Ele fala sobre carreira, por exemplo, como você vai escalar até a sua chegada ao topo, como você vai ganhar muito dinheiro, mas a sua juventude já passou. Aquela energia que você tinha não tem mais e você já não terá mais tanto prazer e já não terá mais tempo o suficiente para aproveitar. Você vai trabalhar, vai deixar uma herança, um legado. E aí pode acontecer o pior. Quem receber de mão beijada tudo que veio pelo suor do seu trabalho não dará valor. Quantas empresas vemos crescer, ficarem gigantescas? E quando os pais, os donos morrem, os filhos vendem, se desfazem daquilo como se nada daquilo tivesse alguma importância. Eles não tiveram o suor, a dor para conquistar aquilo. O mestre vai falar também dos prazeres de vivermos como quisermos, da maneira que a gente desejar. Viver da maneira que mais nos agradar. Festas, viagem, curtição, balada e tudo mais. Tudo que você possa imaginar. Como se você vivesse como se não tivesse, como se não existisse mais um amanhã. Mas depois de ler tudo isso e me escutar falando dessa maneira, como se o mestre, esse pregador de Eclesiastes, estivesse mostrando somente o lado negativo da vida, nós vemos aparecer um total enigma. Como devemos viver? Como devemos proceder diante de todas essas coisas? Agora, pense em uma pessoa que vai ser extremamente sábia e generosa. Eu estou falando de você. Isso mesmo, é você. E para isso, é só você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Isso não vai custar nada e vai nos ajudar muito a levar esse vídeo para mais e mais pessoas. E mostrar para a plataforma que o nosso vídeo é relevante. Então, se inscreve aí, é rapidinho. Eu vou ficar muito feliz com essa atitude e vai nos ajudar muito. Então, vamos voltar para o livro de Eclesiastes. Depois dessa dúvida, o que mais precisamos entender é que nós não temos o controle sobre a vida. Como pessoas boas morrem nova ou de maneira trágica, enquanto pessoas horríveis têm uma vida longa e próspera. Nesse momento, vem uma coisa que pode mudar tudo. O mestre nos chama a prestar atenção e dar valor às coisas mais simples do mundo. E ele chama isso de dom de Deus. Entender que ele, Deus, tem todo o controle e todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Que se nós entregarmos a esse controle, um controle que não nos cabe, tudo fica mais fácil. Aprender a apreciar as coisas mais simples e singelas do dia a dia. As coisas mais simples da vida. Quer ver como são as coisas mais simples? Uma bela e verdadeira amizade, a nossa família, a nossa esposa ou marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, aproveitar uma bela e ótima refeição. Pensa agora naquele prato que você mais gosta
E ela vai vir acompanhada com aquela sobremesa que você tanto ama. Assistir um bom filme com quem você tem um prazer de conviver, de dividir a sua vida, de você ter o prazer e a alegria de ler um bom livro, aproveitar um dia de sol, curtir a praia, uma viagem, conhecer novos lugares, novos e belos lugares que Deus criou, os animais e tudo mais. Pensa nas coisas mais simples que você pode fazer. Aproveitar a vida como ela deve ser vivida e não nas nossas perspectivas do que a gente acredita ser melhor para cada um de nós, mas viver de uma maneira totalmente natural. O mestre, o pregador, ele vai dizer que todo o resto é apenas vaidade. Tudo vaidade. Todo o resto é totalmente desnecessário para uma vida realmente gratificante. Chegando na parte final do livro, ele vai focar no assunto morte. A morte equaliza tudo. Ela iguala tudo. E ela mostra que nossas funções do dia a dia são inúteis perante a ela. A morte chega para todos. Ela não faz diferença entre ricos e pobres, alto e baixo, pretos e brancos, homens e mulheres, sábios e tolos. Não importa o que você realizou aqui na Terra. Do mais importante, a pessoa mais escondida, da melhor pessoa do mundo, a pior, você irá morrer. E isso é inevitável. Tudo está resumido no capítulo 12, versículo 8. O pregador, o mestre vai dizer assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Lembra daquela palavra que eu disse que vai aparecer 38 vezes ao longo do livro? Chegamos nela, a vaidade. A vida passa rápido demais e tudo não passa de vaidade, como diz o mestre, de correr atrás do vento. A lição que o pregador, que esse mestre quer nos passar é que passamos muito tempo nos importando ou lutando por coisas fúteis, passageiras, que não têm nenhum significado real, como prazeres, riquezas, poder, status, uma carreira bem-sucedida, a nossa autojustiça e por aí vai. Não estou falando, e muito menos o mestre, que você não deva ter nada ou não conquistar nada. Viver de qualquer jeito e deixar a vida levar, como diz a música do Zeca Pagodinho. Mas o que o mestre está te chamando a prestar atenção é: você está buscando o que é verdadeiro? O que realmente importa? Você está buscando o que é eterno? Nas palavras finais, já na conclusão, o autor vai resumir tudo que o mestre ensinou. Ele vai mostrar que precisamos estar atentos e usa uma metáfora de um pastor que com um cajado te direciona. Às vezes, esse cajado pode te machucar, mas o que o pastor deseja é que você vá na direção correta. Ele nos chama a aprender, mas não teremos a resposta para tudo. Ele vai concluir com 2 versículos, os últimos 2 versículos do livro, que vai ser a chave para nós vivermos de maneira sábia e aproveitar de verdade essa vida, essa dádiva dada por Deus. Ele diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O tempo e a morte estão fora do nosso controle, mas o grande chamado desse livro é que nós possamos confiar e viver em Deus, pois um dia, naquele grande dia, Ele limpará o mundo, separará o joio do trigo e seremos chamados de filhos
e viveremos eternamente com Ele. Se você ficou aqui até o final, eu vou pedir para você comentar vaidade aqui embaixo, ó. Assim eu vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo, ficou aqui comigo até o finalzinho. Espero ter te ajudado a compreender mais sobre esse livro e entender mais a sabedoria de Deus. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ó, aqui no card e na descrição do vídeo o link para você assistir a playlist completa do Antigo Testamento. Já temos vídeos de Gênesis até aqui. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com um amigo, um parente, grupos de estudo, no seu WhatsApp, Instagram, Facebook, em todas as suas redes. E te convido a continuar aqui com a gente para que a gente possa aprender cada vez mais sobre o nosso Deus. Até o próximo vídeo. Vamos ler?